Olá, está começando mais um programa Fé e Razão, programa da Igreja Presbiteriana de Brotas. Durante todo o programa você poderá conferir informações sobre a nossa igreja, saber como participar do programa e nos visitar. Confira! Olá, é bom estar com vocês mais uma vez no programa Fé e Razão. E no último programa nós vimos um pouco sobre o início da história de Abraão. A gente vai voltar a ver a história de Abraão no próximo programa, porque no meio dessa história especificamente tem uma parte dela que conta a história de Sodoma e Gomorra. E a cidade de Sodoma e Gomorra eram duas cidades que viraram emblema para a tratativa de alguns pecados específicos. É exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês no programa de hoje. Essa história se encontra nos capítulos 18 e 19 de Gênesis especificamente. No capítulo 18, nós percebemos que alguns homens de Deus, o próprio Senhor aparece ali a Abraão depois da separação entre Ló e Abraão. E essa separação nos ensinou algo muito proveitoso, muito positivo, que foi o contrário do que se ensina nos dias de hoje em termos de cristianismo. Vejam comigo, o cristianismo, a teologia falsa, tem ensinado que as pessoas têm que ir atrás de prosperidade, que as pessoas têm que ir atrás da bênção de Deus, e as pessoas reduzem a bênção de Deus às coisas materiais. Abraão ensinou exatamente o oposto. Abraão, naquela separação, disse a Ló: Ló, você escolhe para onde você quer ir, porque a minha bênção é estar com o Senhor. Ló, então, foi para as campinas do Jordão, onde se encontravam as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão não. Abraão foi para o deserto, foi para o outro lado, onde não havia tanta prosperidade assim. E Abraão apenas cresceu e se multiplicou e se enriqueceu tão somente porque Deus quis, Deus estava com ele, mas esse não foi o foco da vida de Abraão. Mas Ló também continuou a sua vida ali na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus então percebeu que havia muito pecado, muita imoralidade, muita carnalidade nas cidades de Sodoma e Gomorra. Sodoma, principalmente, foi tão conhecida pelo homossexualismo que o homossexualismo também ficou biblicamente chamado de sodomia. Sodomia. Dentro daquela cidade, as pessoas faziam aquilo que bem entendiam. As práticas sexuais eram as mais terríveis possíveis. E Ló, com a sua família, apesar de conviverem no meio daquela nação, daquelas cidades pornográficas terríveis, eles se mantiveram aqui e ali ainda firmes com Deus. Algum problema, evidentemente, foi estabelecido aí, porque nós precisamos preservar nossas famílias desse tipo de situação, e Ló não fez isso. Mas quando Deus disse a Abraão que iria destruir aquelas cidades, Abraão então começa a interceder com Deus e começa a dizer: Senhor, se houver ali 50 justos, o Senhor pouparia aquela cidade. Aí o Senhor Deus diz a Abraão: eu pouparia aquela cidade por 50 justos. E vocês conhecem a história, como Abraão foi diminuindo para 40, para 30, para 15, para 5, e de repente Abraão entendeu que não existiam ali outras pessoas justas. A única pessoa que poderia ser poupada era Ló. E por amor a Abraão, Deus então disse: Abraão, eu vou preservar seu sobrinho e vou preservar a família dele. E 2 anjos do Senhor foram até a casa de Ló e uma coisa terrível aconteceu, porque aquela cidade, os homens daquela cidade então viram aqueles 2 anjos entrando na casa de Ló e desejaram possuí-los, ou seja, eram homens certamente com bom porte, homens bonitos, e de repente os homens daquela cidade de Sodoma quiseram ir lá para manter relações sexuais com ele. E foi um problema sério, porque Ló disse que não permitiria, trancou a porta, ofereceu até as filhas, para você ter uma ideia da situação vexatória em que Ló se encontrava por conta do pecado de permanecer naquelas cidades ali. A história continuou, Ló conseguiu
sair, fugir juntamente com a sua família, e de repente houve um outro mandado de Deus, um outro mandado do anjo dizendo, olha, ninguém olha para trás, não olhem para trás, continuem no caminho que vocês estão indo para longe dessas cidades, porque essas cidades vão ser destruídas. Houve então a destruição. Aquelas cidades, o fogo e o enxofre que representavam o inferno, massacraram completamente aquelas cidades e apenas fumaça podia ser visto ali. Mas a mulher de Ló estava com o coração ainda arraigado àquela cidade, ao conforto que ela tinha ali, as coisas que ela podia ter ali. Ela estava indo para o deserto. E como que num rompante de amar as coisas desse mundo, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, o texto diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Veja que coisa impressionante. O grande problema de Ló foi que ele não foi um bom pai, um bom esposo, um bom marido. Ele não preservou a sua família como deveria ter preservado. Não obstante, ele era um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que amava o Senhor. Ele fez coisas terrivelmente erradas. E as consequências foram essas. Em primeiro lugar, ele perdeu a sua esposa, que foi transformada num estátua de sal. Depois, como que num momento terrível de ressaca por conta da saída dele dali e de uma embriaguez, não é? Por conta da quantidade de vinho que ele tomou, por conta da destruição de Sodoma e Gomorra, as duas filhas de Ló ficam preocupadas com Ló. Dizem, olha, a gente precisa preservar o nome do nosso pai. E para preservar o nome do nosso pai, já que a gente não tem nenhum irmão homem, nós vamos então embriagar o nosso pai. E nós vamos nos deitar com ele. Incesto aconteceu ali. Coisa terrível. Vejam que aquilo que elas haviam aprendido, as coisas terríveis que elas tinham aprendido nas cidades em que o pai levou, fez com que elas ainda estivessem pensando com a mente do mundo. E por isso, queridos, é tão importante a gente ser santo, a gente ser separado, a gente entender que, ainda que esse mundo ofereça para nós algumas alegrias, essas alegrias são absolutamente passageiras. Nós não devemos colocar o nosso coração nelas, porque as consequências são terríveis. Quais foram as consequências aqui? Além do pecado terrível do incesto, as duas filhas de Ló, elas de fato conceberam. Elas engravidaram de Ló, do seu pai, e cada uma teve um filho. O nome de um foi Amon e o nome do outro foi Moabe. Esses dois rapazes, Amon e Moabe, foram o início de duas nações. Percebam como, em termos de nações, os descendentes, os familiares de Abraão eram tão abençoados. Nações surgiram a partir daquela linhagem, a partir daquela família. Entretanto, Moabe e Amon, os moabitas e os amonitas, se transformaram em povos idólatras, inimigos de Deus e totalmente rejeitados pelo próprio Senhor. Tudo fruto do pecado. Tudo fruto do pecado. E aquelas cidades foram completamente destruídas por causa do pecado, principalmente o pecado de ordem sexual. Quais são as aplicações que nós temos dessa história para a nossa própria vida? Queridos, nós vivemos numa sociedade em que os anseios sexuais são cada vez mais vis, cada vez mais terríveis. Não apenas sobre a perspectiva de se extrapolar daquilo que Deus criou. A gente já viu, está acompanhando desde Gênesis capítulo 1, e a gente percebeu que Deus criou um homem e uma mulher. E a ideia de Deus é que um homem e uma mulher mantenham um relacionamento perfeito, mantenham um relacionamento de harmonia, de unidade, de carinho, de amor, de abnegação, de um pensar no outro, em que o marido e a mulher deixam seu pai e sua mãe, se unem um com o outro, se transformando em uma só carne. Mas a partir do estabelecimento do pecado, os homens, eles ficam completamente insatisfeitos com uma mulher só. Eles querem ter mais de uma. A bigamia, a poligamia começou a surgir, começou a aparecer exatamente por conta do pecado enraigado no coração do homem.
Agora, vivemos em dias tão terríveis que até as próprias mulheres também estão deixando o contato natural do homem e estão, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, se inflamando na sua própria sensualidade. O lesbianismo anda solto por aí. O homossexualismo, a bigamia, todas as perversões sexuais, todo o sexo cometido fora do ambiente santificado do casamento tem se tornado pela mídia, pela sociedade, pela nossa cultura como coisas normais. Mas, queridos, precisamos entender, isso não é normal. Você não foi criado para ter um relacionamento com mais de uma pessoa ou com uma pessoa do mesmo sexo que você. Você foi criado por Deus. Você entenda uma coisa bonita. Você é criatura de Deus. Seja quem você for. Você é criatura de Deus. Você carrega no seu semblante, você carrega na sua imagem a imagem do próprio Deus. Foi assim que você foi criado. Foi assim que você foi criada. Portanto, a coisa mais bela, mais bonita que você, que me ouve, deve compreender e levar adiante é o estabelecimento de como Deus quer que essa imagem reflita. E Deus quer que essa imagem reflita para que você seja cada vez mais bonito e bonita aos olhos de Deus dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher chancelados na figura e na instituição do casamento. Talvez você esteja me ouvindo e esteja pensando que essa é uma mensagem ultrapassada, uma mensagem que não tem mais sentido, uma vez que o casamento tem estado tanto em baixa. E o que é que a mídia mostra? A mídia mostra que o casamento é chato. A mídia mostra que o casamento vai fazer com que o homem fique naquela mesmice, de ter que aguentar a mesma mulher todo dia, de ter que aguentar filhos, de ter que aguentar algumas coisas que dizem e colocam na mente das pessoas que são ruins. Mas essas coisas não são ruins. Elas são maravilhosas. Ter uma mulher só é muito mais impressionante do que ter várias mulheres. Você conquistar a sua mulher ou você agradar o seu marido e vocês conseguirem conviver em paz, em harmonia, em beleza durante anos, é algo extremamente bonito. E ainda hoje, ainda que a sociedade não queira, as pessoas admiram aqueles casais mais velhos, aqueles casais que conseguiram conviver décadas juntos, nutrindo um ao outro, amando um ao outro, respeitando um ao outro, crescendo juntos em conhecimento, em graça, em harmonia, em intimidade. Essas são as coisas bonitas que é possível, que são possíveis para você. Talvez também, se você não pense que isso é algo ultrapassado, você pode pensar que você já foi longe demais para poder, de alguma forma, ser objeto desse amor especial de Deus, de dar para você uma família bonita. Mas eu quero dizer para você, querido ou querida, você não foi longe demais. Talvez você tenha pecado. Talvez você já tenha cometido a bigamia, a trigamia, a poligamia ou o homossexualismo e talvez você ache que não possa voltar atrás. Mas eu quero dizer para você que há esperança. Há esperança em Jesus Cristo. Entenda que o que você está fazendo é pecado. E como pecado, Deus odeia. E Deus odeia tanto que fez o que fez com Sodoma e Gomorra. Ele destruiu aquelas cidades. Assim como vai destruir todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e que não confiarem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, por outro lado, essa não é uma mensagem que você deve ficar chateado ou chateada. Essa não é uma mensagem que você deve criar repulsa a ela. Pelo contrário, essa é uma mensagem que mostra muita esperança para você. Porque ela, de fato, oferece uma saída. Você pode sair da vida que está vivendo. Você pode abandonar aquilo que você sabe que lhe faz sofrer. Ainda que você lute, que grite, que esperneie, que diga que gosta, que diga que é tudo que você quer na vida, você lá no seu íntimo, no seu coração, você sabe o quanto você sofre por conta das escolhas que você fez. E Jesus oferece uma esperança para você. Jesus oferece para você a si mesmo. E Jesus se entrega naquela cruz do Calvário para que Paulo possa dizer isso aqui para nós, que está em 1 Coríntios, capítulo 6,
Veja que coisa bonita, porque isso aqui não fala apenas para aqueles que são homossexuais ou que cometeram pecados de ordem sexual. Mas ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ele diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, e essa impureza aqui é de ordem sexual, nem idólatras, nem adúlteros, homem que dorme com outras mulheres, mulheres que dormem com outros homens, nem efeminados, nem sodomitas, e aqui toda a questão homossexual está sendo tratada claramente por Paulo aqui, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui está a má notícia. A má notícia é essa. Todas essas pessoas que cometem tais pecados, se não se arrependerem, elas não vão herdar o reino de Deus. Elas, apesar de terem a eternidade no coração, e sabe por que você tem a eternidade no coração? Porque quando você ouve palavras como essa, você teme. Você fica pensando, o que é que vai ser de mim quando eu morrer? O que é que vai ser de mim quando esse mundo não existe mais? Você está pensando nisso agora. Você está imaginando alguma coisa. Isso é a eternidade colocada no seu coração. Isso é um temor que é colocado no seu coração para que você se pergunte de fato. A resposta está aqui. Se você continuar no seu pecado, não há esperança para você. Agora, veja como o texto termina. Falando para os coríntios, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Os coríntios tinham pessoas que eram idólatras lá, foram transformadas. Lá na igreja de Corinto, tinha alguns que eram efeminados lá, eles foram mudados. Lá na igreja de Corinto, alguns eram homossexuais, foram transformados. E Paulo está dizendo, vocês foram transformados por Jesus. Portanto, Jesus é a esperança para você. Você pode sim ser transformado. Não há nenhum julgamento à sua pessoa. Há um amor extraordinário que está sendo trazido e traduzido para você, para que você possa viver uma vida cheia de esperança, cheia de beleza, cheia de amor, cheia de sorrisos, mas não os sorrisos falsos de quem está vivendo notadamente fora dos padrões originais estabelecidos por Deus, mas um sorriso de um desprendimento real e verdadeiro de quem confia em Jesus a ponto de saber em quem tem crido e está certo de que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro para sempre. Creia em Jesus, mude de vida, venha para Cristo ainda hoje. Faça isso para que você seja a pessoa mais feliz, mais bonita em todos os seus aspectos que você já conheceu. Para que você possa se olhar no espelho e não ver nenhum tipo de dor ou de sentimento, mas que você possa enxergar ao próprio Jesus, que você vai refletir o seu semblante. Que Deus possa lhe abençoar e que toda honra e toda glória saia de você e possa ser encontrada lá naquela cruz, onde Ele pagou o preço por gente como eu e como você. Eu queria saber do pastor por que os crentes têm que obedecer os 10 mandamentos. É verdade. Por que nós crentes temos que obedecer os 10 mandamentos? Uma boa pergunta e uma pergunta que vai ter que me fazer pensar um bocado aqui. Porque a razão é simples. No Novo Testamento, e tem muita gente que interpreta mal isso, as pessoas dizem assim, bom, nós não estamos mais na época da lei, nós agora estamos na época da graça. Então a gente não precisa mais cumprir os mandamentos. Isso é estranho, porque os mandamentos estão lá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Será que a gente não precisa cumprir esses mandamentos? Claro que a gente precisa. Então o que é que significa? Não estamos mais na época da lei, mas estamos na época da graça. Isso, evidentemente, está falando sobre todo o aspecto cerimonial do culto, ou seja, a religiosidade, o religiosismo tradicional judaico, ele foi cumprido por Cristo lá na cruz do Calvário. Mas mesmo a época da lei era recheada de graça.
Por quê? Entenda comigo. Todas as vezes que se matava um cordeiro, ou que se matava um animal num culto no Antigo Testamento, isso acontecia, apesar de ser uma lei, acontecia pela graça de Deus para que aquele animal morresse pelo pecado de outra pessoa. Ou seja, a graça de Deus estava estabelecida para o crente, para o judeu, enquanto aquele animal morria. E isso apontava para Cristo, porque Cristo pagou o preço, o sangue dele foi derramado, apesar dele ser inocente. Então nós fomos os beneficiários disso, daquela cruz de Cristo. Então nós não estamos mais na época da lei, nós não precisamos mais seguir nenhum tipo de ritual cultico de morte de animal e tudo mais, porque o nosso Cordeiro Pascual já pagou o preço por nós. Agora, os 10 mandamentos, eles são lei moral. Eles servem para guiar os nossos passos e a nossa vida de uma forma completa. E veja que coisa interessante. Jesus ele conseguiu resumir ainda mais os 10 mandamentos. Jesus disse, existem 2 mandamentos que são básicos. Quais são eles? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amará o próximo como a si mesmo. O que foi que Jesus fez aí? Jesus resumiu as 2 tábuas da lei. Na primeira tábua da lei, nós temos 4 mandamentos que nós precisamos cumprir. Tanto nós que professamos a fé em Jesus, como talvez você que não professa, que não é crente e que certamente vai ser julgado por Deus por conta disso. Mas a pergunta de Judá foi, por que a gente tem que cumprir os mandamentos? Porque os mandamentos são a lei moral de Deus. Primeira tábua, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Como você faz isso? É só dizer, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus? Não. Tem muita gente que diz que ama a Deus, mas que vive de uma forma completamente dissociada disso. Então, como é que você prova que ama a Deus? Primeira coisa, você prova que ama a Deus cumprindo a primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Nós temos que entender que qualquer coisa que a gente fizer que tire o lugar de Deus, aquela coisa se tornou Deus para nós. Então, se é mais importante para você a sua família, a sua igreja, a sua religião, o seu time de futebol, a sua conta bancária, o seu emprego, o seu estudo, o seu diploma, se qualquer dessas coisas forem mais importantes do que Deus na sua vida, você já descumpriu esse primeiro mandamento. Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão dadas por acréscimo. Não farás para ti imagem de escultura. Esse é o segundo mandamento. Então, o nosso culto, esse mandamento, ele regula o nosso culto. O nosso culto no Novo Testamento ele é muito simples. Nós não devemos ter nenhum tipo de imagem para que seja adorada. Por quê? Porque Deus já cumpriu todas as coisas em Cristo para que agora a gente possa adorar a Deus apenas em espírito e em verdade. A gente não precisa de ver como Tomé. Nós precisamos, ao contrário, pela fé, crer que na simplicidade do Novo Testamento nós podemos adorar a Deus. Esse é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É interessante que isso acontece muito no culto. Quando a pessoa está pregando a palavra, não é? Quando o pastor está trazendo a verdade de Deus ali e você está pensando no jogo do seu time de futebol, que vai ser campeão ou que perdeu um pênalti, ou no problema que você tem no trabalho, ou na chateação que você teve com sua esposa ou com seu marido, naquele momento específico, a palavra de Deus estava sendo pregada em vão. A verdade de Deus, a voz de Deus, estava sendo absolutamente nula, inútil para você. E a Bíblia diz, Deus não faz por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão. E perceba como é tão fácil a gente quebrar esses mandamentos. 4 mandamentos, que foi resumido por Cristo em um só. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Você cumpre esses 4 mandamentos? Se você não cumpre amar a teu Deus sobre todas as coisas. Mas amar a Deus sobre todas as coisas é também visto na segunda tábua da lei. O apóstolo João diz assim, como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama seu próximo a quem você vê? Então, se você diz que ama a Deus,
mas você não ama seu próximo, você é mentiroso. João é simples, é direto. Ele não tem meias palavras, ele não arrudeia para dizer nós não cumprimos os mandamentos. Mas nesse segundo mandamento que Jesus traz para nós, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, que é a segunda tábua da lei, que são a continuação dos 10 mandamentos. O que é que está sendo requerido de nós? 6 coisas. Primeiro, honra teu pai e tua mãe. Obediência, Judá. É obediência mesmo. É isso que os mandamentos de Deus requerem de nós. Não apenas aos nossos pais, como é literalmente dito aí, mas isso requer obediência de nós a todas as nossas autoridades. Nós temos autoridades na nação, nós temos presidente, nós temos senadores, nós temos policiais, nós temos governadores, prefeitos, juízes. Todas essas autoridades são colocadas por Deus e a elas nós devemos respeito, honra, oração. Não é? Com todo respeito elas devem ser tratadas. A quem honra, honra, diz a palavra de Deus. Percebam que independe de partido político, independe de gosto pessoal, nós devemos honra às nossas autoridades. Veja como é difícil obedecer a Deus. Segundo, não adulterarás. Não matarás. Esse é o 6º mandamento. Não matarás, você pode dizer, pastor, isso aí pode passar por cima, que eu nunca matei ninguém. Aliás, quando a gente prega o evangelho, muitas vezes a pessoa diz, não, eu nunca matei, eu nunca adulterei, nunca roubei. Será? Veja, quando Jesus, em Mateus capítulo 5, vai falar sobre a morte, por exemplo, sobre o assassinato, por exemplo, ele diz assim, os antigos diziam não matarás, mas eu vou explicar para vocês o que significa não matarás. Se você fala mal de alguém, você já cometeu assassinato. Se você coloca alguém no gelo, ou colocar alguém no gelo, isso é uma expressão bem do meu tempo. Se você ignora alguém, se você não liga para uma determinada pessoa, se você deixa ela ao largo, você já matou essa pessoa. Você é um assassino. Não adulterarás. Jesus disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. E se você, mulher, olhar para um homem com intenção impura no coração, você já adulterou com ele. Será que você, ouvinte, não é assassino e adúltero? Perceba que você é. Não furtarás. O brasileiro, ele é muito rápido em furar fila de supermercado, em cortar de forma errada no trânsito, em fazer coisas que são naturalmente roubo, em ter programas piratas no computador, em desbloquear de forma equivocada os celulares, em fazer gato de energia para poder pagar menos na sua casa. Isso tudo é roubo, isso é contra a lei de Deus. Depois diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós não podemos mentir. Não cobiçarás, ou seja, não devemos desejar aquilo que não é nosso. Perceba que, de uma certa forma, nós quebramos todos os mandamentos. Mas Deus requer de nós obediência. Então, se você quer ter esperança, só existe uma. E ela se chama Jesus Cristo. Ele vai ajudar você a obedecer e a fazer isso de uma forma muito feliz. A lei, Tiago diz, é a lei da perfeita liberdade. Venha para a liberdade de Cristo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe você, querido. Chegamos ao final de mais um programa Fé e Razão. Desejamos de coração que você tenha sido edificado com tudo que foi falado aqui. Queremos te ver na nossa igreja, participando do programa, mandando teus recados, teus e-mails. Todas as informações estão aparecendo na tua tela. Até o próximo programa.